Nessa aula, nós vamos introduzir o conceito do gás ideal. O gás ideal é um gás rarefeito, cuja temperatura se encontra longe da temperatura de liquefação e que são desconsideradas as interações entre as moléculas. Ou seja, como o próprio nome diz, é um modelo idealizado de um gás real. Nesse gás, nós vamos escrever uma função de estado que relaciona as variáveis macroscópicas do sistema, pressão, volume e temperatura, utilizando duas observações conhecidas como lei de Boyle e lei de Charles. A lei de Boyle ela pode ser constatada através de um experimento que utiliza um tubo em U com uma das extremidades fechadas, onde temos um volume de gás e o restante do tubo é preenchido com mercúrio. Esse experimento ele é realizado a temperatura constante. E uma vez que Boyle realizou esse experimento, ele constatou que o volume é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, se o volume do gás diminui, a pressão aumenta. Isso é realizado a temperatura constante. Logo, dessa observação, podemos concluir que o produto PV é uma constante. Ou seja, em um processo isotérmico, quando o gás transita de um estado inicial para um estado final, o produto PI-VI é igual ao produto PF-VF, ou seja, o produto pressão e volume permanece constante. Isso são as observações da chamada lei de Boyle. A lei de Charles, por outra vez, é obtida quando são medidos o coeficiente de dilatação volumétrico ou coeficiente de expansão à pressão constante. Então, de acordo com o que nós vimos em sessões anteriores, a variação do volume a uma temperatura θ seria V0, volume inicial, 1 mais beta vezes θ, onde esse beta é o coeficiente de dilatação volumétrico, e Charles notou que para vários gases, independente dos gases, esse coeficiente era igual a 1 sobre 273,15. Logo, substituindo a equação 85 na equação 84, nós chegamos na equação 86. Nós podemos reescrever essa equação na forma da equação 87 e conseguimos observar que o termo 273,15 mais θ é um termo de conversão da temperatura θ em Celsius para a temperatura em Kelvin. E que 273,15 é a temperatura na escala Kelvin para o ponto de congelamento. Logo, nós podemos reescrever a equação 4,87 na forma da equação 4,89. O que a lei de Charles diz para a gente? Que a razão entre o volume e a temperatura ela é constante quando isso é realizado a pressão constante. Então, num processo isobárico, a relação entre a razão entre volume e temperatura permanece constante. Nosso objetivo agora é utilizar a lei de Boyle e a lei de Charles para escrever uma função de estado que descreva os gases ideais. Ou seja, uma função matemática que relacione pressão, volume e temperatura para o gás ideal. Para isso, vamos considerar um processo, mostrado no diagrama previo ao lado, onde o sistema sai do estado 0 e vai até o estado final F, passando pelo estado intermediário A. As curvas que aparecem aqui são curvas de um processo a temperatura constante. Então, a primeira curva, inicialmente ele tem uma temperatura T0 e depois ele vai atingir uma temperatura T. Bom, do estado 0 para o estado A, o processo ocorre de maneira que o volume a pressão permanece constante. Então, ele sai de uma pressão P0, volume V0, temperatura T0, vai para uma pressão PA, volume VA e uma temperatura T, por um processo isobárico. Se o processo é isobárico, ou seja, P0 é igual a PA, nós precisamos utilizar a lei de Charles para relacionar o volume e temperatura nessas duas etapas. Ou seja, o volume A pelo volume 0, inicial, é igual a temperatura no estado A dividido pela temperatura no estado 0. Logo, o volume do gás VA é igual a T por T0 vezes V0. Ou seja, o sistema era caracterizado por uma pressão P0, volume V0 e T0,
e passa a ser caracterizado por uma pressão P0, um volume VA e uma temperatura T. Do estado A para o estado F, acontece um processo isotérmico, ou seja, a temperatura é constante. Logo, podemos aplicar a lei de Boyle para relacionar a pressão e o volume entre esses dois estados. Então, do estado A, que ele possui uma pressão P0, um volume VA, ele vai para um estado final F, onde vai ter uma pressão P e um volume V. Da equação 4.91, que foi obtida através da lei de Charles, nós temos o volume VA. Então, substituindo a equação 491 na equação 492, nós chegamos na equação 494. Então, o produto P0V0 pela temperatura T0 é igual ao produto PV sobre T. Agora, sobre os valores T0, P0 e V0, vamos considerar a temperatura T0 como a temperatura do ponto de gelo na escala Kelvin, que é 273,15 Kelvin. A pressão P0 como sendo uma atmosfera, que é aproximadamente 1,03 vezes 10 a quinta Pascal, e o volume V0 como sendo de 1 mol, que é aproximadamente 22,4 litros, que em metros cúbicos é 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Substituindo esses valores, nós obtemos a equação 4.95 e realizando o cálculo, nós vemos que P0V0 sobre T0 é igual a 8,314 Joule por Kelvin. Esse número nós damos um nome de constante universal dos gases, simbolizado pela letra R maiúsculo, como mostrado na equação 4.97. Logo, para 1 mol de gás, P0V0 sobre T0 é igual a R, e para N mols de gás, isso vai ser NR, como mostrado na equação 498. Agora, nós podemos então escrever a equação 4.99, PV sobre T igual a NR, ou PV igual a NRT. A equação 4.100 é chamada lei dos gases ideais e é uma equação que relaciona a pressão, volume e temperatura de um gás quando atingido o equilíbrio termodinâmico, também conhecido como uma função de estado. Na próxima aula, nós vamos voltar a analisar processos termodinâmicos, mas agora utilizando gás ideal